Quem nunca se perguntou o que somos nós, por que existimos e o que é a consciência? Olá, eu sou Carlos Mendes. Estou aqui para contar a vocês que acabamos de criar o canal de YouTube chamado Afinal, o que somos nós?, que será dedicado às pesquisas sobre as experiências de quase morte e sobre a consciência. Alguns de vocês sabem que desde alguns anos eu tenho um canal no YouTube chamado Berço Esplêndido, no qual eu coloco principalmente vídeos sobre música erudita contemporânea brasileira. Mas antes de eu ser um profissional do audiovisual, eu sou um físico. Desde os 12 anos de idade procuro descobrir qual o sentido da vida, o que é existir. Foi isso que me levou à física. Só que chegando lá, na faculdade, descobri que a física não se interessava por essas questões. No máximo, a nossa existência era definida como sendo fruto de um grande acaso no universo. Mas quando eu pensava que uma junção aleatória de partículas elementares teria dado origem a uma coisa que chora, ri, se emociona, tem raiva, sente saudades e até escreve poesia, comecei a pensar se algo não poderia estar nos escapando. Me formei como bacharel em 1977 e desde então ampliei minha busca para outras áreas do conhecimento. É verdade que encontrei pedaços de respostas aqui e ali, mas nunca encontrei algo que de fato me surpreendesse, que me fizesse pensar, é por aqui. Finalmente, em 2013, algo me chamou muito a atenção. E para minha surpresa, não foi na física, foi na medicina. Eu já conheci há alguns anos o Dr. Edson Amâncio, neurologista e neurocirurgião muito amigo do meu pai. Mas foi só em 2013 que eu soube da sua pesquisa sobre experiências de quase morte, ou EQMs, e sobre a consciência. Nos seus quase 40 anos trabalhando como neurologista e neurocirurgião, Edson Amâncio teve 3 pacientes que tiveram EQM. Eu não conhecia nada sobre esse assunto. Surpreso e muito interessado, passei a conversar com ele, a ler muitos livros, quase todos em inglês. Em português, praticamente nada existe. Fiquei impressionado com as informações que iam chegando a mim, principalmente quando eu pude testemunhar relatos de pessoas que tinham passado por uma EQM. Escutá-las, olhar nos olhos delas, me modificou. Fiquei sabendo que vários pesquisadores da área médica, principalmente no exterior, já procuravam seguir um método científico para abordar o tema. Mas mesmo assim encontravam uma grande resistência dos seus pares. Isso me fez pensar no que pode ou não ser aceito como evidência científica. Na física clássica, o resultado de uma experiência só é levado a sério quando ela pode ser repetida por outra pessoa, em outro momento, em outro lugar, e o resultado a que chegamos é o mesmo. O observador da experiência, se ele está presente na hora da experiência ou não, não importa. A física quântica modificou o conceito de evidência experimental. No mundo quântico, o estado do observador pode influir na experiência. Isso quer dizer que o resultado experimental será diferente se houver ou não um observador presente na hora da experiência. Isso demorou muito tempo para ser assimilado e compreendido pelos cientistas. Como disse na época o físico dinamarquês Niels Bohr, um dos fundadores da física quântica, quem não estiver chocado com a física quântica não entendeu nada. Percebi que para a ciência conseguir penetrar nesse mundo aparentemente muito mais complexo do que pensávamos ser, mundo este apresentado a nós fugazmente através das EQMs, como se estivéssemos olhando através de um buraco de fechadura, a ciência precisa novamente modificar o seu conceito de evidência experimental. Ela precisa encontrar uma forma de incorporar o valor científico das experiências subjetivas, daquelas que não podem ser repetidas por outras pessoas porque outras pessoas não têm a mesma sensibilidade que aquela pessoa tem. Não nos esqueçamos de que viver é uma experiência subjetiva. Explicando de outra forma, a ciência precisa compreender que resultados diferentes, obtidos por pessoas diferentes a partir de uma mesma experiência, não podem nos levar a concluir obrigatoriamente que um dos resultados está errado, ou que os 2 resultados estão errados, ou que nos faltam informações físicas sobre o evento. Os 2 resultados podem estar certos. Mal comparando, é como mostrarmos uma mesma cor para 2 pessoas, sendo que uma delas é daltônica em relação àquela cor. O resultado diferente que obtemos quando perguntamos qual é a cor, não quer dizer que uma delas esteja mentindo. A coisa física mostrada a elas é a mesma. O aparelho medidor, que no caso é o olho, é que tem capacidades diferentes nas 2 pessoas.
Agora, há uma outra questão, além da modificação do conceito de evidência experimental. Qualquer ramo da ciência acha da maior importância que exista um segundo caminho investigativo que consiga confirmar os dados obtidos a partir do primeiro caminho investigativo. No caso das experiências de quase morte, existe esse segundo caminho investigativo, só que ele é indireto. A investigação indireta não é novidade para a física desde há muito tempo. Vamos ver o exemplo do quark. Um próton é feito de 3 quarks, mas a gente não consegue quebrar um próton e olhar dentro dele. Então, como é que a física sabe que eles existem? Ela desenvolveu processos investigativos indiretos para chegar a essa conclusão. Ou seja, a física não consegue olhar o quark, mas consegue medir os efeitos da sua existência. No caso das EQMs, o caminho investigativo indireto são as chamadas investigações prospectivas. Nesse caso, além do testemunho da pessoa que passou pela EQM, nós temos acesso ao relato dos médicos, ao testemunho dos parentes que estavam presentes e que também podem nos contar sobre as eventuais mudanças que a pessoa sofreu depois que teve a EQM, e também temos acesso ao prontuário médico do paciente no hospital. Nós não temos como estar dentro de uma EQM, mas nós podemos medir os efeitos da sua existência. Claro que isso não é simples. Na maioria das vezes, nós contamos somente com o testemunho da pessoa que passou pela EQM. Principalmente porque essa EQM aconteceu há muito tempo atrás, quando pouca importância se dava ao assunto. Hoje, já existem alguns estudos prospectivos muito importantes, feitos principalmente fora do Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá e na Holanda. Nós temos acesso às conclusões obtidas a partir desses estudos e vamos compará-las com as informações obtidas em nossas pesquisas. Vamos procurar a existência de padrões de repetição. Vamos comparar esses padrões com padrões encontrados em outras pesquisas feitas fora do Brasil. A ciência se vale muito dos padrões de repetição para construir as suas verdades. Quando pensamos em experiência de quase morte, naturalmente pensamos em consciência. E como é que é hoje o pensamento científico sobre a consciência? O pensamento dominante diz que o cérebro produz a consciência. Inclusive, um renomado cientista disse que o cérebro espelha a consciência assim como o seio de uma mãe espelha o leite. Dessa forma, imaginamos que a consciência deveria estar dentro do corpo físico. No entanto, incontáveis relatos de pessoas que passaram por uma EQM no Brasil e fora do Brasil entram em contradição radical com essa informação. Essas pessoas dizem ter testemunhado cenas e enxergado coisas que só poderiam ser vistas se elas estivessem de fato em outro lugar e não no seu corpo físico. Sabendo disso, como não perguntar? A consciência é feita de matéria? Ou é imaterial? Ela está em algum lugar? Ou é como um pássaro que você abre a porta da gaiola e ele sai voando? Afinal, o que é a consciência? Afinal, o que somos nós? Eu sei, você sabe, que tudo o que nós dissemos até agora repercute na compreensão que temos do que somos nós. Por isso, esse é um conhecimento que pertence a todos. Precisa pertencer a todos. Por isso, resolvemos compartilhá-lo desde já. E nada melhor do que a internet para isso. Hoje, talvez nada melhor do que um canal do YouTube. Esse canal está começando agora. O nome dele é Afinal, o que somos nós? Como será esse canal? Ele será conduzido pela atriz Nara Shaibi Mendes, que é de uma nova geração, uma geração que terá cada vez mais o mundo nas mãos e que tem muitas destas mesmas perguntas. O canal terá 3 tipos de vídeos. No primeiro tipo, nós veremos uma pessoa que tenha passado por uma experiência de quase morte contando a sua história para o Dr. Edson Amâncio ou um membro da sua equipe. No segundo tipo de vídeo, nós teremos a Nara contando para a câmera uma história de EQM especial que tenha ocorrido fora do Brasil ou em outra época. No terceiro tipo de vídeo, nós teremos um bate-papo entre a Nara e o Dr. Edson Amâncio, onde o Dr. Edson analisará as entrevistas feitas até agora, comentará as recentes descobertas científicas, falará também sobre as questões levantadas pelos céticos e responderá às perguntas que você quiser fazer. Este é um dos poucos canais no mundo, ou talvez seja o primeiro, inteiramente dedicado a pesquisar o que é a consciência, o que somos nós,
a partir de entrevistas feitas por cientistas de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte. De início, subiremos um vídeo a cada 2 semanas. Depois passaremos para um vídeo por semana. Esperamos que você se emocione com o que vai conhecer, assim como nós temos nos emocionado. Por favor, inscreva-se no canal, divulgue para seus amigos, faça comentários. Se você tem alguma pergunta a fazer, ou então se você passou por uma EQM e gostaria de compartilhar conosco, escreva para o e-mail afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Hoje, vivemos incertezas e desafios do tamanho da civilização humana. Buscar as melhores respostas é um caminho natural para nós todos. Descobrir se há algo que dê um sentido que desconhecemos ainda à nossa existência pode fazer a diferença. Compartilhar com todos que pudermos esse conhecimento pode fazer a diferença ser maior. Esta é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?